Graças a Deus, que a paz e a misericórdia do Senhor seja com todos nós. Mensagem de hoje, firme na rocha? O livro é o livro de Jó, o capítulo 1, versículo do 6 ao 12. E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde, ou seja, teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, mas poupa-lhe a vida. Amém, meus amados? Ou seja, a ideia de Satanás era que Jó só temia a Deus porque Deus o havia prosperado. Glória a Deus. No livro de Jó, capítulo 2, versículo do 7 ao 10, está escrito: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Então a mulher de Jó lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Veja só, embora não soubesse, a mulher de Jó propôs a Jó fazer exatamente aquilo que o Satanás queria que Jó fizesse. Lá no livro de Jó, capítulo 2, versículo 5, está escrito, né? Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos, na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Ou seja, essa era realmente a vontade de Satanás. Que na hora que Jó perdesse o que tinha, tivesse algum tipo de problema, doença, ele iria deixar de adorar e temer a Deus. Mas vamos ver a resposta de Jó à sua mulher. Capítulo 2, versículo 10. Porém, ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Eu vou repetir. Porém, ele lhe disse, como fala qualquer doida: receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Medite. Salmo 40, o versículo é o 2. Diz o salmista: ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Meus amados, Deus nos tirou de um lugar de desonra e nos colocou no lugar de honra. Há pouco tempo atrás estive conversando com um amigo meu que está passando por uma terrível dificuldade na área financeira. Eu falei para ele: quantas vezes no alto dos teus 60 anos você já passou por uma dificuldade financeira? Nenhuma delas fez com que você sucumbisse ou nenhuma delas fez com que você abandonasse a Deus. Muito pelo contrário. Você em todas elas perseverou e esperou em Deus. E Ele com certeza te socorreu. Amém, meus amados? No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35, há uma citação que eu gosto muito. Eu a tenho comigo sempre. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Preste atenção. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Que confiança é essa? Confiança nas promessas do Senhor. Ela será ricamente recompensada.
Ou seja, se você mantém a sua confiança em Deus, pode ter certeza, você será ricamente recompensado. Ainda no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23 ao 25, está escrito: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Volta a falar em esperança. Eu costumo, às vezes, falar para o povo que a minha esperança morreu. Aí me perguntam, por quê, pastor? Eu respondo, porque ela ressuscitou ao terceiro dia. A minha esperança é única, exclusivamente no Senhor, que fez os céus e a terra e tudo que nela há. Essa sim é a minha esperança. Ela morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e eu ando junto com ela. Amém, meus amados? Porque fiel é o que prometeu. E consideramos, olha, presta atenção, e consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros. Ou seja, se o teu irmão, se o teu querido irmão está passando por uma dificuldade, vamos estimulá-lo no amor e às boas obras. Infelizmente, o exemplo da mulher de Jó ainda acontece nesses dias. Irmão, você está indo à igreja, irmã, você continua naquela igreja, nada acontece na tua vida, tua sorte não é mudada, teu casamento não é restaurado. Abandona esse Deus, procura outra coisa, porque você já viu que isso aí não vai dar certo. Não é verdade, irmãos? Isso não acontece? Acontece muito. Muitas vezes a pessoa que está sentada ao nosso lado, ao invés de ela nos estimularmos ao amor e a boas obras, elas fazem com que nós tenhamos o pensamento de abandonar a congregação, que é costume de alguns. Nós sabemos disso. Quantas vezes nós olhamos lá do alto do púlpito, ali quando estamos pregando a palavra, e falamos, cadê aquele irmãozinho? Cadê aquela irmã? Aí depois sabemos, olha, não conseguiu o que queria. Sabe por quê? Foi o que eu falei ontem naquele vídeo que eu publiquei no TikTok. Em vez de esperar em Deus, espera de Deus. Aí está a diferença. Quando você espera de Deus, aí você quer uma casa, quer um apartamento, quer um bom casamento, você quer tudo que é material. Mas quando você espera em Deus, além dele te dar tudo, ainda te dá a salvação. Espere em Deus. Tenha perseverança, tenha paciência. Gálatas, capítulo 6, versículo 2 e 3. Levai as cargas uns dos outros. Como assim, pastor? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Aí fala do orgulho, da empáfia, ou como vulgarmente é chamado, do nariz arrebitado. Se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, assim diz o Senhor, engana-se a si mesmo. Somos todos iguais. Somos alma vivente que recebemos o sopro do Espírito. E a qualquer momento, esse sopro sai. Deixamos de ser almas viventes e voltaremos ao pó. É isso que nós somos. No livro de 1 Timóteo, capítulo 5, o versículo 8, está escrito: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, meus amados, nós devemos permanecer, sim, firmes na rocha onde o Senhor nos colocou. Lá é o nosso local seguro. É lá que nós temos que deixar de lado as coisas terrenas e nos preocuparmos com a nossa salvação, preocuparmos com a obra do Senhor, nos preocuparmos e levarmos a carga de nossos irmãos. É assim que devemos fazer. Lembram-se daquela parábola do bom samaritano?
Temos que meditar sobre isso. Não é somente eu. Não. Somos nós um só corpo, uma só igreja. Glória a Deus. Vamos meditar nessa palavra. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você notou que elas estão precisando ser fortalecidas na fé, que elas precisam perseverar, mesmo diante das dificuldades. Olha o exemplo de Jó, é tido como exemplo de paciência, mas também é um exemplo típico de um homem que permaneceu firme na rocha, mesmo ele ouvindo daquela pessoa que estava ali, junto com ele, que ele deveria abandonar a Deus, porque veio a doença, veio toda aquela desgraça na vida dele, mas ele permaneceu firme na rocha. Faça assim, tome Jó como exemplo, persevere, confie, pode ter certeza, Deus é contigo. Amém, meus amados? Um forte abraço, um beijo em seu coração e graças a Deus.